bem-vindos novamente à nossa disciplina de algoritmos e programação de computadores 1 para a Univesp. Essa é a nossa quinta videoaula, onde eu vou apresentar para vocês a parte de expressões lógicas e operadores. Na aula passada, a gente viu expressões aritméticas e agora a gente vai ver então essa parte de expressões lógicas, incluindo relacionais também, né? E operadores também que são usados para criar esse tipo de expressão, tá? Bom, o que são expressões lógicas? São expressões onde os operadores são lógicos ou relacionais e cujos operandos podem ser relações ou variáveis constantes do tipo lógico. Então, vamos entender um pouquinho isso daí. Eu tenho alguns operadores relacionais, que são esses daqui. O que são operadores relacionais? São operadores que relacionam duas coisas. Podem ser, por exemplo, dois números, ou duas expressões, ou constantes, né? Enfim, você vai comparar uma coisa com outra coisa e o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu tenho esse operador aqui, ó, que é o igual igual, tá? Isso daqui é o equivalente a verificar, né, se alguma coisa é igual a outra coisa. Então, por exemplo, se eu fizer 2 é igual a 2, isso daqui vai me retornar verdadeiro, tá? Se eu fizer, por exemplo, 3 igual a 1, isso daqui vai me retornar falso. É diferente, pessoal, do igual, tá? Isso daqui é um outro operador que a gente vai ver mais para frente, que é um operador de atribuição, tá? Então não tem nada a ver com o operador relacional. Para a gente comparar, né, duas coisas, ver se duas coisas são iguais, a gente usa o igual igual. A gente tem também o operador de diferente, que é a exclamação seguida do igual. Então, por exemplo, 3 é diferente de 1, isso aqui me retorna verdadeiro. Aí eu tenho os operadores menor, maior, menor ou igual e maior ou igual. Então, por exemplo, 3 é maior ou igual a 1, isso aqui me retorna verdadeiro. 3 é maior do que 3, isso daqui vai me retornar falso. Tá bom? Bom, então a gente tem esses operadores relacionais, são então operadores que relacionam uma coisa com outra, e isso faz parte da expressão lógica. Então, quer dizer, o resultado, né, dessa expressão vai ser um resultado lógico. Quando a gente diz alguma coisa lógica, a gente pensa sempre em verdadeiro ou falso. Tudo bem? Bom, olha só alguns exemplos, né? Então, o 5 é igual a 5, isso daqui me retorna verdadeiro, que é true. Olha só esse caso aqui, ó, eu tenho uma expressão aritmética deste lado e eu tenho um número deste outro lado. A gente vai ver daqui a pouco que existe uma precedência entre os tipos diferentes de expressão. Então, por exemplo, a expressão aritmética, tá? Isso aqui é uma expressão aritmética. Isso tudo aqui é uma expressão lógica, tá? A gente vai ver que as expressões aritméticas têm precedência sobre as lógicas. Então, o que vai acontecer? Primeiro, você vai resolver a expressão aritmética. Então, isso aqui vai te dar 3 maior ou igual a 3. E aí, depois, você resolve a expressão lógica, né? Que 3 é maior ou igual a 3 é verdadeiro, que me retorna, então, true. Tá? Olha esse outro exemplo, eu tenho 13
módulo de 10, quer dizer, lembra desse operador aqui aritmético? Dá uma olhada na aula passada, isso daqui é o resto da divisão. Então, 13, o resto da divisão de 13 por 10 é 3, tá? Então, você vai resolver primeiro essa expressão aritmética, vai ser 3. É diferente de 3? Não, é igual. Então, te retorna falso. Está aqui. Tudo bem? Bom, aí a gente tem alguns operadores lógicos que também fazem parte, tá, das expressões lógicas. Então, eu tenho os operadores AND, NOT e OR. Então, o AND é o E, né, se alguma coisa é verdadeira e outra coisa é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se uma coisa é falsa e outra coisa é verdadeiro, o resultado é falso. Se uma coisa é verdadeira e outra coisa é falsa, o resultado é falso. E falso, o resultado é falso, tá? Então esse E que está aqui, né, é o equivalente a esse AND. No caso do NOT, o que é verdadeiro vira falso e o que é falso vira verdadeiro. Tá aqui, né? Tá? E no caso do OR, pessoal, o OR ele funciona assim, né? Se uma coisa é verdadeira ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. E falso ou falso, o resultado é falso. Tá? Bom, mas aí como que a gente usa isso nas expressões lógicas? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um exemplo onde eu tenho inicialmente uma expressão relacional, aqui eu tenho uma expressão aritmética e eu tenho tudo isso daqui com uma outra expressão relacional, e aí por fim, tudo isso é uma expressão lógica. Então existe também, pessoal, uma precedência entre os tipos de expressões. Então, nesse caso, a expressão aritmética é resolvida inicialmente. Então, é o equivalente a, eu vou copiar aqui, ó, 1 maior do que 3, ou 4, né, resolvi 1 mais 3, maior do que 2. Depois disso, a gente faz a resolução das expressões relacionais, que é isso, que é falso, e depois isso, que é verdadeiro. Agora eu tenho então um falso ou verdadeiro, olhando aqui pela tabelinha, um falso ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Está exatamente aqui, ó, true. Tudo bem? Aí a mesma coisa, então, né, para a linha de baixo, né, eu vou resolver isso inicialmente, um maior que 3 é falso, e isso daqui que vai me retornar verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, o resultado é falso, segundo essa tabela que está aqui do AND, do E. E aí essa outra que está aqui, eu tenho 1 maior do que 3 é falso, 4 maior do que 2 é verdadeiro, só que eu tenho esse NOT. Esse NOT ele vai alterar esse falso que está aqui, que vai virar verdadeiro. Então eu tenho um verdadeiro e um outro verdadeiro que veio daqui, e o resultado então é um verdadeiro. Outros operadores, eu tenho o pertence ou não pertence. Isso daqui vai ficar depois mais claro na hora que a gente aprender listas e tuplas. Você vai verificar se um determinado elemento ele está contido ou não num conjunto, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho que o 4 ele está no conjunto da lista de 5, 6, 4 e 1? Ele está. Então, o resultado é verdadeiro.
tá? O 5, ele não está nesse outro conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, ele está contido, então o resultado é um falso. Tudo bem? Bom, outros operadores, a gente tem o identidade, que é o is e o not is. Isso daqui, pessoal, a gente usa para verificar se um determinado elemento ele é de um determinado tipo. Então, o 4, ele é um 1, né? Na verdade, ele não é um 1. 4 não é um 1, é verdadeiro. O 4 não é 1, é 4. Tá? Então o resultado é verdadeiro. O 5, ele é um inteiro de 5, quer dizer, aqui é interessante, pessoal, porque esse 5 ele está seguido do ponto zero. Então, na verdade, o Python interpreta isso como um float de 5. Tá? E então, um float de 5 é diferente de um int de 5. Tá? Ele vai interpretar isso como um 5.0 é diferente de um 5 inteiro. Tá? Então, por isso que ele te retornou falso. Bom, e aí a gente tem as precedências, tá? Entre os operadores lógicos, né? Onde o not ele tem precedência sobre o or, que também tem precedência sobre o end, tá? E entre todos os operadores, que são as expressões, né? Tipos de expressões, a gente tem que os parênteses mais internos têm precedência sobre os operadores aritméticos, que por sua vez têm precedência sobre os operadores relacionais, que têm precedência sobre os operadores lógicos. Então aqui eu tenho os parênteses, aqui eu tenho os operadores aritméticos, como mais, menos, vezes, potência e etc. Os operadores relacionais, que é o igual, o diferente, o menor, o maior e assim por diante. E os lógicos, que são o not, o or, o end, o is e o in. Tá? E aí, nisso tudo, eu organizei, né, todos esses operadores numa tabela como essa, que vocês podem utilizar como referência na hora de resolver as expressões lógicas. Então, reparem que a maior precedência é o operador aritmético de potência, e aí você vai... Aqui também você tem a precedência na horizontal, né, da esquerda para a direita. Então você segue depois os operadores aqui aritméticos, depois eu tenho os operadores relacionais, depois eu tenho essa outra linha aqui é de atribuição, que a gente ainda não viu, a gente vai ver mais para frente. E depois a gente tem aqui os operadores lógicos, tá? Então olha aqui um exemplo, né? Ó, eu tenho 3 potência de 2, então você vai fazer 3 vezes 3, 9, aí vezes 2 vai te dar o valor 18. O 5 menor ou igual a 6 é verdadeiro, e o 7 é diferente de 8, verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro te retorna true, que é verdadeiro. Nesse outro caso aqui, eu tenho 9 maior do que 5, que é verdadeiro. Aí, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o 3, ele é um int de 3, então esse 3 aqui está seguido do ponto zero. Então, ele é um float, então ele não é um inteiro. Então, isso aqui te retornaria falso, mas eu tenho um not aqui que está alterando de falso para verdadeiro. Então, na verdade, isso aqui vai ser verdadeiro. Então, eu tenho um verdadeiro e um verdadeiro te retorna um verdadeiro.
E esse último aqui eu tenho 7 vezes 2, 14, mais 5, 19. É maior do que 3 vezes 10, 30? Não. Então o resultado é falso. Tá certo? Muito bem. Então essa daí foi a nossa videoaula sobre expressões lógicas e operadores. Então a gente termina aqui mais essa videoaula. E aí a gente se encontra então numa próxima. Obrigado e até lá.